Uma vez sejam todos muito bem-vindos. A gente está iniciando nesse momento o segundo seminário de lutas da ESEF-UPE e é com muita gratidão que temos aí a oportunidade nos próximos 3 quartas-feiras de estar dialogando um pouco sobre esse conteúdo aí no viés acadêmico e principalmente fazendo um link com o que existe de intervenção na área de lutas, esportes de combate e artes marciais, tá? Eu queria iniciar minha fala nessa apresentação, nessa abertura, dando o meu agradecimento em particular a 16 estudantes, tá, do curso de licenciatura em Educação Física, do componente curricular Luta 1, que se esforçaram ao máximo para entregar esse evento. A lista está aí, então todos eles eu queria meu agradecimento, porque a gente vem num processo já desde do meio do componente, né, do meio do semestre letivo, para a culminância, que é esse grande evento aí em 3 dias. Então, meu agradecimento especial, porque são eles os organizadores desse evento. O evento faz parte de uma acreditação e extensão dentro do componente curricular, tá, no curso de Educação Física da ESEF-UPE, e a gente teve um total de 151 inscritos, né, que ao longo dessa jornada vão participar aí dos 6 temas que estão propostos. Então, a gente tem uma representatividade hoje nesse evento, pelo número de inscritos, de 15 estados, e cobrindo todo o Brasil do ponto de vista de regiões, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa adesão. Esse é um dos potenciais das redes sociais, que proporcionam alcançar realmente uma amplitude bem maior em eventos desse tipo remoto, né? Então a gente está com uma boa representação aí dos mais diversos estados do Brasil. Bom, temos como propostas e nada mais justo do que trazer uma homenagem aqui para o professor doutor Marco Aurélio Laureano, que muitos conhecem, principalmente quem é de Pernambuco, sabe quem é a importância de Marco para a história do judô, das lutas. Então, a gente tem uma singela homenagem hoje aqui para falar um pouco dele, tá? Marco é esse sujeito aí de sorriso largo, paizão para muitos, um cara sempre alto astral. A gente sempre brincava, né, de que ele era meio que o mestre dos magos, aquele personagem da Caverna do Dragão, que chegava, deixava a mensagem bem objetiva que devia fazer e depois sumia e era difícil acessar. Mas, infelizmente, Marco nos deixou aí na pandemia, vítima do Covid-19. A gente ainda não digeriu muito bem esse processo, né? Quando eu falo a gente, são todos os seus alunos, seus discípulos, quem passou por sua história, né? Então, muita gente não sabe, né? A gente está num evento de esportes de combate, muita gente só associa a figura de Marco ao lado acadêmico, mas ele teve uma trajetória dentro do judô competitivo no estado de Pernambuco, uma trajetória reconhecida por todas as gerações. Então, o Marco foi mais de 10 vezes campeão pernambucano, Norte e Nordeste, participou de brasileiro, tem várias histórias que ele contava para a gente, mas o que mais chama a atenção, e é uma unanimidade, é que quem treinou ou competiu contra ele diz que é um dos judocas mais técnicos que Pernambuco já teve, o dono de um Haraigoshi único, vocês vão ver em algumas falas aqui de alguns convidados, para essa apresentação. Então, no judô pernambucano, o Marco foi referência tecnicamente, também foi dirigente. Daí, na fase de dirigente, já quando ele recebeu a faixa coral, Kodansha, 7º Dan, ele participou ativamente da Liga Pernambucana de Judô, onde ele foi presidente da comissão de graus, e, inclusive, o primeiro presidente da Liga Pernambucana de Judô, ou seja, foi por causa de Marco que surgiu aí esse braço, essa entidade organizacional lá atrás, numa fase em que o judô de Pernambuco precisava dar um respiro maior, e aí surgiu a oportunidade aí mediada por Marco nessa fase do judô pernambucano, tá? Então, ele foi presidente da comissão de graus, um presidente muito ativo, muito criterioso, conseguiu colocar
normativas para um exame de faixa de uma forma bem diferente, com apresentações acadêmicas para faixas marrons, através de pôster, de banner. Conseguiu também a apresentação de seminário, critérios para teóricos e práticos para conquistar a faixa preta. Então, de fato, todos da Lipeju e principalmente o judô de Pernambuco reconhece essa importância da figura de Marco no nosso estado. Mas aí, Marco tem uma fase no PSA, né, o Projeto Santa Amaro, e aí ele entra na ESEF, ele vai estudar Educação Física e lógico que ele vai associar a sua formação ao judô. E nesse processo, ele consegue criar uma grande escola, fazendo realmente valer o propósito educacional do judô dentro do ambiente acadêmico. É quando, dentro do Projeto Santa Amaro, ele consegue aí angariar seus primeiros discípulos para poder fazer acontecer na praxis aquilo que Jigoro Kano tanto preconizava, da disseminação, do viés de um judô mais educacional. E essa foto aqui ela é bem emblemática, né? Porque a gente consegue visualizar alguns amigos aqui do judô pernambucano, não só os professores, mas também os alunos, né? A gente tem aqui, por exemplo, um dos palestrantes hoje, o professor Luciano Leonídio, faixa amarela ainda, e aqui o Rodolfo Pio, que também é uma referência acadêmica hoje em dia aí na educação física. Então, Marco planta essa semente dentro do PSA, um projeto social. Também faz acontecer dentro do dojo da ESEF o que a gente chama de praxis. Ele consegue, através dos componentes curricular, trazer uma discussão muito diferente para o judô que se tinha naquela época nas universidades, tá? Então, ele é meio que um marco divisor no trato pedagógico desse judô no meio acadêmico. Até então, a gente tinha um judô muito tecnicista, que era parte do componente curricular das escolas de educação física no Brasil, e em Pernambuco o Marco dá esse tratamento diferenciado. Tem também uma fase da ESEF, onde Marco trazia uma possibilidade de competição, né? Então, aqueles universitários que gostariam de participar dos JUPs, dos Jogos Universitários de Pernambuco, tiveram a sua chance também do ponto de vista de treinamento. Então, aqui a gente vê alguns, inclusive, que estão hoje aqui prestigiando essa homenagem, como, por exemplo, o Flávio, o Dino está aqui também. Paulo Valois, Flávio, Claudinho, enfim, tantos nomes aí que passaram pela ESEF e fizeram parte da história do judô do Projeto Santa Amaro e do judô da ESEF, tá? Nesse viés competitivo, vários times foram montados, várias fases. Então, a gente tem aqui o time, por exemplo, da ESEF, que representou no quarto JUP, na modalidade judô. E aí, sempre a ESEF estava ali presente nos Jogos Universitários e sempre trazendo bons resultados, medalhando quase sempre. Ou seja, conseguia contemplar um judô educacional de base no PSA, mas também entregava para os universitários a possibilidade de competição. E isso aconteceu por vários anos dentro da ESEF. A importância de Marco Aurélio enquanto formador nessa escola, ela está intimamente relacionada à quantidade de pessoas também que buscavam nele como uma referência acadêmica. Tanto é que o objeto de estudo de 2 TCCs, né, um na Faculdade Salesiana, que era uma privada que existia aqui em Pernambuco, e também dentro da ESEF, a gente tem o trabalho do Paulo André Assis e também do Rodolfo Pio. E aí eu quero destacar esses 2 TCCs pelo tema. Então, o judô da Escola Superior de Educação Física a partir do ingresso do professor Marco Aurélio e a mudança na perspectiva desse trato metodológico no judô do Estado. Já o Rodolfo, a vida do professor Marco Aurélio, uma contribuição para a formação de profissionais. Percebam, os 2 TCCs versam sobre a importância de uma fase de disrupção no judô acadêmico do Estado de Pernambuco, relacionando a vida do professor Marco Aurélio e a necessidade dessa formação enquanto novos profissionais na área que fossem atuar, principalmente com o judô, tá? Então, a relevância profissional do professor Marco Aurélio é uma questão realmente
que se destaca nas falas de todos que eu entrevistei, que eu conversei para essa homenagem hoje. Então, o Marco, em 2019, decide, era um sonho antigo dele, né? Ele decide fundar um grupo de pesquisa exclusivamente pautado nas lutas. E aí o GT, lá, o grupo de pesquisa em lutas, é fundado, e aí ele tem 5 integrantes, são esses estudantes que estão aí. Eu queria também deixar minha homenagem, porque Marco sempre teve um sonho de fundar um grupo de pesquisa, ele conseguiu, através desses 5 estudantes, fazer acontecer. E tanto é que esse é o segundo seminário e o primeiro evento, em 2019, eles conseguiram tirar do papel e fazer acontecer dentro da ESEF, tá? Então, todos esses estudantes aí, tem o Alisson, tem a Espinhara, o Flávio, todos esses, eles, sem sombra de dúvidas, carregam aí o legado de Marco em sua formação. Então, temos a fase do doutoramento de Marco Aurélio, e aí eu digo que na verdade, era mais um proforma, né? Todo mundo que conhece Marco sabia que ele já era doutor há muito tempo, na essência da palavra. Então, mas ele precisa ali passar por essa fase de protocolo, né? Do doutoramento dele, então ele faz uma imersão nesse processo de estudo, e no dia 30 de março de 2020, ele executa a defesa. A gente estava já em pandemia, tanto é que a defesa foi no modelo remoto. Fizeram parte da banca do professor, o professor Marcelo Tavares, professor Marcílio Júnior, Henrique Gerson Cole, que vai palestrar hoje, Iraquitan, e o professor Luciano Flávio Leonídio, que também vai palestrar hoje, tá? E todos eles tiveram a possibilidade aí de dialogar nessa culminância, nesse evento aí do doutoramento do professor Marco Aurélio. Ele deixa a tese de doutorado, para quem tiver interesse. Eu acho, um material, eu já li esse material, um material bem denso, um material muito rico, a cara de Marco Aurélio, que amava filosofia, e o trabalho é intitulado como Ensino do Judô, Fundamentos Históricos, Filosóficos, Pedagógicos para uma Metodologia Crítica. Tá? Então, quem tiver interesse de ler o material, vai no repositório da ESEF-UPE e pode baixar lá, fazer o download tranquilamente. Passada essa fase de doutoramento, a gente se pergunta, tá, e o legado deixado, o que é que vai ter como continuidade? Né? Esse evento aqui, ele é um bom exemplo desse legado, essa continuidade do que foi plantado e semeado por Marco. Então, eu quero deixar aqui para vocês, como finalização dessa homenagem, na abertura desse evento, alguns trechos de falas de discípulos, de alunos direto dele. Tá? Então, eu começo pelo professor Flávio Miguel Arcanjo, que traz aqui para a gente uma boa lembrança, dizendo que ele sempre dizia e dava exemplos. Não existe proposta vantajosa. Quando alguém te oferece alguma coisa muito vantajosa, fora do que é normal, é porque a coisa não é honesta. Essa frase, quando o Flávio me mandou, eu achei a cara de Marco. Realmente, ele pregava isso em sua essência. Ele era um judoca raiz, como se diz a história. Paulo Valois. Vocês programaram a aula, realizaram essa aula e estão preocupados se a aula foi boa. Tenho certeza de que serão excelentes professores. Por isso, uma frasezinha que Marco adorava é: fica tranquilo, fica tranquilo. Acalmando, mostrando para o aluno de que, de fato, se ele fez o planejamento, se ele conseguiu executar, e se ele ainda está preocupado se deu o seu melhor, era isso que ele buscava na formação. A professora Vânia Lúcia deixou uma mensagem também. O meu mestre Marco foi um marco na minha vida, profissional e pessoal, e me fez compreender a frase de Jigoro Kano, simplesmente vivendo. Conhecer-se é dominar-se, e dominar-se é triunfar. Palavras da professora Vânia. Professor Flávio, que está aqui conosco, né, nessa abertura, ele lembrou bem de um trecho aí, de uma passagem, onde ele estava conversando com o Marco, dentre vários encontros deles, e aí falávamos muito sobre educação e, por consequência, falávamos muito de Paulo Freire.
Teve um Dia dos Pais, e ele fez questão de ser Dia dos Pais, fiz questão de dizer a Marco, se Paulo Freire é a utopia da educação, Marco Aurélio é a utopia do amor. Muito bom. Bem representativa aí, Flávio. Tassiana Arruda também é egressa da ESEF, tá? Todos esses que eu estou trazendo aqui foram da casa, estudaram na ESEF. Então a Tassi diz o seguinte, ela também é filha de um grande professor, tá? O professor Arruda, que faleceu também. Todos aqueles que conviveram com Marco, independente do conhecimento e experiência que tinham com o judô, puderam vivenciar o caráter pedagógico que ele trazia para o nosso esporte. Nossas conversas ao longo das disciplinas Judô 1 e Judô 2 foram sempre leves, com muita troca de experiências. Eu sou grato pela maneira acolhedora que ele sempre me tratou. Professor Alexandre Campelo Leal, conhecido como Bombinha, um grande professor e atleta de Pernambuco, hoje mora no Canadá, mas deixou uma mensagem aqui para essa homenagem. Sempre ouvi falar de Marco Aurélio antes mesmo de entrar na ESEF. Conhecia como um grande atleta que o Harai Goshi arrastava muita gente. Eu entrei na ESEF em um período de confusões entre a federação e a associação Nagai e tomei a decisão de competir pela minha própria academia. Isso só foi possível porque Marco me apoiou e se tornou responsável pela associação Campelo Leal, academia que existiu apenas no papel, mas que usava o dojo da ESEF como endereço. Aprendi a admirar Marco pelo projeto social, o projeto Santa Amaro, e pela tranquilidade com a qual ele enfrentou e enfrentava os desafios. Palavras de Bombinha. Kátia Beckman, outra referência zefiana, atleta de ponta, foi campeã brasileira, também deixou aqui a mensagem para homenagem. Marco Aurélio foi um dos judocas mais técnicos que conheci. Foi inspirada nele que comecei a treinar o meu Harai Goshi. Todo mundo ressalta o Harai Goshi como a principal técnica do Marco. E foi com ele que eu aprendi a ensinar o verdadeiro caminho suave. Nemias Gonçalves, também egresso da ESEF. Quem disse que para você tirar uma nota 10, precisa falar o que eu quero ouvir? Jamais pense nisso. Frase que marcou a vida de Nemias, dita por Marco Aurélio. Tá? Professor Luciano Leonídio, que também vai palestrar hoje aqui, deixa a mensagem nessa homenagem, lembrando que pequenos gestos e grandes incentivos, o ser humano, no mais amplo dos sentidos, base para muitos, refino para outros tantos. Esse é Marco, difícil escapar ileso de todos os aprendizados que gerou. Muitas saudades e eterna gratidão. Marco Aurélio fazia parte de um grupo chamado Etnos, da ESEF-UPE. Tá? Esse grupo de estudos é um grupo muito forte aqui no nosso estado e é considerado uma família. E hoje todos sentem muito a falta do professor Marco, que ele tinha uma participação muito ativa dentro do Etnos, então fica aqui a menção do grupo também. Marco Aurélio também participou como objeto de estudo na minha dissertação de mestrado na Federal em Educação, que buscou cruzar as bases da educação em Pernambuco associadas ao papel dos senseis, né? E aí, por que Marco entrou em meio a tantos professores mais antigos? Justamente porque Marco essa divisão, né? Esse trato pedagógico, ele possibilitou essa nova fase do judô de Pernambuco a partir da sua entrada na ESEF e o trato metodológico e pedagógico com a modalidade. Então, fico muito feliz também, grato, por ter tido essa oportunidade de homenageá-lo na minha dissertação de mestrado. Em 2019, então, Marco executa, né, não tínhamos pandemia, de forma prática, ele executa o primeiro seminário de lutas da ESEF-UPE. Foi um evento fantástico. Então, logo em seguida, eu assumo a ESEF enquanto professor temporário e não poderia, de jeito nenhum, deixar de dar sequência a esse passo, né, inicial fincado pelo professor Marco Aurélio, por isso que estamos aqui para o segundo seminário. E aí eu queria só deixar uma frasezinha aqui em minha homenagem, dessa fase que eu estive aí com o Marco, inclusive nesse encontro desse primeiro evento.
Então, meu sensei, meu professor, meu pai judoístico, meu mentor acadêmico, o cara que me deu o norte nas lutas, que me ensinou que ser judoca é diferente de ser um lutador de judô, porque eu entrei na ESEF com essa cabeça. Nos ensinou que sem prosperidade e benefícios mútuos não somos nada. Gita Kyoei faz parte do processo civilizatório. Marquito, está sendo duro não ter mais você por aqui para nos guiar, mas tenha certeza que o seu legado ficará para sempre e continuaremos a perpetuar todos os seus ensinamentos. É o que estamos tentando fazer nesse exato momento. Então, deixo aqui de coração, eu sei que a Lana está participando aqui também, que é a filha de Marco. Deixo de coração a minha gratidão por todos os ensinamentos, tá? Jamais esqueceremos, muito pelo contrário, sempre perpetuaremos esse legado. E eu sempre falava com o Marco que tinha uma frase de Jigoro Kano, né? Que era a cara dele, que é essa aqui. O judô não deve ser revestido por um rótulo nacional, racial, político, pessoal ou sectário. Marco sempre ensinou que esse judô deve ser livre e abraçar todos de uma forma muito, muito ampla e honesta, assim, acima de tudo, ética. Tá? Então, meu muito obrigado, professor Marco Aurélio. Fica aqui a homenagem. Agora, pessoal, eu convido a todos vocês, oficialmente, para a gente entrar nas palestras. Para o primeiro dia, temos o professor Henrique Gessocou e, na sequência, o professor Luciano Leonídio. A mediação vai ser realizada pelo discente Adria, que já se encontra aqui com a gente, e vai dar todos os direcionamentos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muitíssimo obrigado por tudo. Denis, tá? Denis? Opa, estou aqui. Só pedir licença para, mais uma vez, agradecer de tantas homenagens que vocês fazem. Todas essas homenagens permitem que a gente reviva, né, muitos momentos das nossas vidas. A história de Marco Aurélio se mistura com a história do meu pai, né, que, enfim, tudo que vocês falaram aí é como se eu estivesse voltando lá no começo da história. Eu estou muito emocionada. É isso. Não tenho condições de dizer mais nada. Muito obrigada para vocês. Muito sucesso. Eu deixo vocês aí no evento, porque não sei se vocês perceberam, mas eu estava a caminho aqui do trabalho, né? Cheguei no trabalho agora. Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho como educadora, que sou também. E para vocês aí, muito sucesso. Um beijo para todo mundo. Muitíssimo obrigado, viu, Alana? Gratidão máxima aí. Tenha certeza que seu pai está aqui hoje prestigiando esse evento conosco, viu? Obrigada. Muitíssimo obrigado por tudo. Bom dia a todos, bom evento a todos. Professor Flávio, aguente a emoção, professor Flávio, quer falar alguma coisa? Pode falar informalmente, a gente ainda tem 5 minutinhos para abertura. Andrés, eu acho que vou só agradecer, né, pela manutenção. Acho que é importante em todos os nossos espaços a gente não esquecer, né, de onde a gente veio, né, e por que a gente está aqui, né. Então, eu acho que vale sempre a gente ressaltar, né, a importância. Se hoje eu sou doutor, né, Marcos ele tem uma contribuição fantástica, não só na minha vida, como a do professor Luciano, como do professor Paulo André, como do professor Paulo Valois, né, que, vamos dizer assim, é aquela primeira leva de professores que fizeram parte do dojo da ESEF, né, do Projeto Santa Amaro. Lembrando que Marcos foi o primeiro, né, a gente iniciou o trabalho com deficientes visuais no Projeto Santa Amaro. Antes do judô normal, teve o judô para deficientes visuais, eu e o amigo Paulo André. Então, assim, é fantástico. Então, não tem como não me emocionar. Sempre que a gente fala dele, é muito emocionante. Então, meu agradecimento a todo o grupo, aos colegas que vão
né, homenageá-lo e manter esse legado, né? Muito obrigado a todos aí pelas contribuições. Obrigado, Flávio, pelas palavras. Então, vamos dar início oficialmente. Adrian é o nosso discente, que vai ser o mediador aí, convidando os professores. Por favor, Adrian. Bom dia, pessoal. Depois de uma abertura como essa, sei que todos estão emocionados e vamos dar continuidade ao nosso evento, que tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante.